5:56 de la tarde, le damos y 57, ya cambió el reloj, 5:57 de la tarde en Colombia y tenemos una invitada internacional en la tarde de hoy a través de nuestro Facebook Live que le brinda a todas las personas que se conectan a esta hora para recibir esas capacitaciones y esas herramientas que les da Fedegan para poder sortear diferentes situaciones y lo más importante, tener las capacitaciones necesarias, estrategias para unas buenas prácticas ganaderas. Y en el día de hoy, como les había anunciado inicialmente, tenemos una invitada internacional y de una talla bastante alta. Ella es Tatiana Drummond. Tatiana, muy buena tarde. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Me dice que está en su casa atendiendo todos los protocolos de bioseguridad en medio de esta situación, ¿no? Sí, correcto. Ok, listo. Entonces demos algunos minutos, Tatiana, es decir, unos 3 minuticos más o menos, mientras las personas se conectan a la cita que teníamos prevista para las 6 de la tarde, ya son las 5:58, es decir, faltan 2 minutos y daremos ese tiempo para que las personas nos reporten sintonía desde las diferentes regiones de nuestro país y también desde Brasil. Muchas veces nos siguen desde Costa Rica, también desde Ecuador, en México también tenemos muy buenos seguidores y creemos que el tema de hoy que se titula Estrategias de utilización y buenas prácticas ganaderas para el gir lechero y el girolando en los trópicos va a ser de gran interés para todo el personal que nos sigue a través de nuestras redes sociales. No sé si nos quiera comentar algo en cuanto en medio de esta pandemia, cómo le ha ido, cómo ha estado ahí en casa trabajando y sobre todo sorteando todo este tipo de situaciones que nos ha tomado por sorpresa, pero que hemos tenido que adaptarnos a ese nuevo mundo. Hola, buenas noches a todos. Primeramente, yo agradezco la invitación por Fedegan. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y, lógicamente, que estamos todos con esos cuidados de bioseguridad en ese nuevo formato de vida. Y yo, principalmente, con la bebé, con Ana, que está con 4 meses y medio. Entonces, estamos seguindo todos os protocolos adequados de biosseguridade e, logicamente, que eu creio que logo, Deus mediante, com todo isso já resolvido, logicamente que vamos a volver, os agronegócios não param, o campo continua produzindo a leite, a carne, toda a parte também de alimentos para todo esse mundo. Lógicamente que há que se adaptar a essa nova realidade. Os ganadeiros fazem isso muito bem, então me gostaria felicitar-los também por alimentar todo esse mundo nesse momento muito difícil que estamos todos vivendo. Así es, como usted lo ha dicho, hay que ser resilientes ante todo este cambio y los ganaderos y el sector ha estado abierto a todo ese proceso de transformación que hemos tenido que vivir en medio de esta pandemia. Le manifiesto que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Nos saluda Alexandra Montenegro desde El Salvador. También tenemos personas conectadas desde Chile, Harold Mauri Miranda desde Santiago de Chile con ganadería en Sucre. Yacel Fernando Cuellar Angulo nos saluda desde Honduras también y una ciudad muy importante en Colombia, la ciudad blanca, que es Popayán. Hernán Valencia Castillo también nos envía un cordial saludo. También nos envían saludos desde la parte norte de Colombia, desde el departamento del Cesar. Allí tenemos personas conectadas desde Aguachica, también tenemos Villavicencio, que son zonas bastante ganaderas, y también desde el Perú. Valentín Añanca nos saluda desde el Perú, el país vecino, y también están conectados desde la capital del país, donde transmitimos en estos momentos. 6:01 de la tarde, Tatiana. Entonces, antes de iniciar la presentación en el día de hoy, quisiera hablar un poco sobre su perfil profesional y también académico. Tatiana Drummond es médica veterinaria y cuenta con un doctorado en reproducción animal de la Universidad UNEPS. Es especialista en juzgamiento de razas cebuistas y sumado a eso es jueza efectiva en ABCZ y ABC Girolando. Actualmente es la directora de Relaciones Internacionales de la ABC Girolando. Entonces, los dejo con Tatiana para que en el día de hoy nos desarrolle toda la temática que tiene para las personas que se conectan a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Le reiteramos nuestros agradecimientos y todas estas herramientas son para ustedes
con mucho compromiso y sobre todo con el propósito de construir las herramientas necesarias. Tatiana, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación. Yo agradezco muchísimo por la invitación de Fedegan. Estamos siempre juntos en Colombia, aquí en Brasil también, en las visitas a las fincas en esos últimos años. Y ahora estamos aquí con ustedes para apresentar un poquito de nuestra experiencia con las estrategias de utilización y buenas prácticas ganaderas para el guilechero y girolando en los trópicos. Agradezco la participación de los amigos de todos los países de América Latina y vamos entonces al tema de hoy. Yo voy a presentar entonces un poco para ustedes. Hoy yo trabajo en consultoría pecuaria, en consultoría ganadera, en Padma Consultoría, en las fincas, en la parte de evolución genética de los atos ganaderos, estrategias de cruces, apareamientos dirigidos, selección de donadoras para multiplicación y producción in vitro de embriones y también en juzgamientos nacionales e internacionales. Nuestro foco de trabajo en el día de hoy, entonces, es la genética adaptada para los trópicos y producción de leche a bajo costo, principalmente trabajando con cebú y cruces lecheros también, principalmente con europeu cebú, llevando en consideración que esa explotación de F1 entre cruce y europeu cebú funciona muy bien por las heterosis y el vigor híbrido. La teoría más acepta es que hay una diferencia alrededor de 185.000 años atrás en la división de las dos subespecies, Bos taurus taurus, que hace la formación de las razas europeas, y Bos taurus índicos, las razas indianas o cebuínas. Y entonces, cuanto más distantes genéticamente, lógicamente que hay más heterosis, un choque de sangre, y ahí hay realmente una explosión bien interesante de las dos razas que se suman las características deseables. Y entonces tenemos los factores para producir leche, que es principalmente la tierra, mano de obra, que es muy importante, la capacitación y la interacción de los sectores también en la ganadería, rebaño, el hato ganadero, los animales que van a producir leche, y la tecnología, desde las más simples, como por ejemplo, división de potreros, corrección del suelo, abonos, instalaciones, hasta las tecnologías de última generación que tenemos hoy en ordeños mecánicos, en la parte de adaptación también en compost barns, en sistemas de instalaciones más sofisticados. Es importante llevarnos en consideración que estamos trabajando en estrategias para los trópicos, llevando en consideración esa ecuación que no podemos olvidar en ningún momento en la ganadería, que el fenotipo es en la realidad la suma del genotipo más medio ambiente y la interacción genotipo-medio ambiente. Tenemos condiciones lógicamente muy distintas de la parte de los climas más templados del planeta, que está más al norte del mundo. Entonces, cuanto más cerca de la línea del Ecuador, lógicamente que estamos con condiciones tropicales de insolación, de temperatura, de humedad, y eso hay la necesidad de un ganado adaptado en esas condiciones. El biotipo leche, que son las características de tipo, objetivo es maximizar la vida productiva, entonces por eso que llevamos mucho consideración en conformación de ubre. Regiones tropicales, entonces, en el mundo, aquí estamos, grande parte de América Latina, cerca de la línea del Ecuador, y lógicamente países también en África, en Asia, en Oceanía, con condiciones muy similares a las nuestras. Y la producción de leche en condiciones tropicales, principalmente en pastoreo, utilizando entonces la transformación del forraje en producción de carne y leche. Condiciones edafoclimáticas como suelo, pasturas, temperatura, humedad, pluviosidad, tenemos que llevar también en consideración. Y tenemos varias razas para eso, como la raza Guzerá, como la raza Sindhi, como la raza Gir, toda la parte de adaptación y de selección del gir lechero. Aquí están vacas em lactância, em ordenho mecânico, gir lecheiro, nato puro em lactância.
lógicamente, donadoras, que hoje são consideradas as grandes madres del guirlechero, linhas e famílias também de consistência, não somente para a produção del puro, pero também para a formação de Guirolando e outros cruces como Guir por Jersey, Guir por Pardo, Guir por Simmental. Há muitas opções de estratégias de cruces. E vocês podem observar que a evolução em conformação também ha cambiado muitíssimo nesses últimos anos, principalmente conformação do sistema mamário, evolução em la parte de pezones, de sustentação da glândula, em forma, em volume, em toda a parte fenotípica desses animais. Aqui, então, temos as últimas grandes campeonas de Expo Zebu, melhores hembras de ranking, que todos que acompanham o guirlechero moderno, realmente reconhecem essas grandes donadoras em conformação e que ha evoluído muitíssimo em la parte funcional. Então, aqui estão as últimas grandes campeonas da Expo Zebu, Devassa, Luther, Casuarina, Vera, a última del ano passado de 2019. Lógicamente que todo isso, essa contribuição do guirlechero como estratégia de cruces em Guirolando é muito importante também nesses últimos 20 anos aqui em Brasília e em toda a América Latina. Com a evolução do Holstein, que tem mais de 100 anos de seleção, e com essa evolução no programa de melhoramento genético do guirlechero, nos dá hoje a possibilidade de fazer estratégias muito interessantes com os CCGs, que são controles de cruces de genealogias, que chegamos então ao Guirolando. Então, uma evolução também do Guirolando moderno e produtivo. A genética, levando em consideração também os aspectos de manejo também, aqui vamos falar bastante das estratégias de utilização de guirlechero e de Guirolando, e também manejo a parte de bem-estar animal, de saúde, todas as boas práticas que devemos considerar. E temperamento, mansedumbre, também é uma característica genética e, logicamente, do meio ambiente também. Então, com isso, fazemos a seleção artificial, escorremos os animais que serão padres e madres da próxima geração, determinando assim quantos descendentes deverão produzir e por quanto tempo esse grupo de donadoras e de touros, logicamente, que vão ter seus descendentes e vão permanecer na população de reprodução. Escorrer touros que transmitem bom temperamento como mansedumbre é um ponto importante, por isso temos, logicamente, em los touros guirlechero, essa avaliação de suas hijas, então temos STAs para temperamento. Temos características, então, também de conformação, onde há os touros que transmitem características distintas, e aí se hace os aparelhamentos genéticos. Seleção de donadoras, as hembras que serão intensamente multiplicadas, as madres da próxima geração, de produtos oriundos de aparelhamentos dirigidos, principalmente com as biotecnologias de reprodução, e, logicamente, que mansedumbre, temperamento, é uma característica hoje muito selecionada em guirlechero e fundamental. A interação também ser humano-animal, levando em consideração a rotina, o contato diário com os animais, começando, então, por la maternidade, o primeiro sector onde devemos implementar as boas práticas ganadeiras. O manejo de primíparas e multíparas em espaços separados, área destinada para os partos deve ser bem cerca do centro de manejo e de ordenho também, sombra, água fresca, logicamente limpo, com árvores ou sombrites de fácil acesso, ou também, como aqui em Brasília, já há também muitos compost barns de partos em Guirolando. Logicamente, os sectores, então, de maternidade, água limpa, realmente com fácil acesso para os animais. Sabemos que mais de 80% da leite, do composto total, é água, então, esse acesso é muito importante no setor de maternidade. No momento de nascimento também, as identificações da madre e da cria. As terneras devem receber o calostro imediatamente depois do parto, hasta as primeiras 6 horas, por el tema das imunoglobulinas, por toda a parte da imunidade.
Empezando la doma racional desde que las terneras nacen, lógicamente ya con las madres en la maternidad, essa interação positiva com os animais depois do nascimento é muito importante, homem-animal. As terneras podem ser manejadas hoje em crianças artificiais de variadas maneiras, pero sempre, lógicamente, com o objetivo de desenvolvimento, de boa ganância de peso, desde os aspectos mais simples, funcionales. Aqui está o manejo tropical com as terneras, com sombrites, estão separadas para uma não entrar em contato com as outras e depois saem os grupos de contemporâneas. Logicamente, um ambiente agradável, com bem-estar animal para esses animais desde o momento do nascimento, principalmente em criança artificial, onde depois do parto, a madre é separada da ternera. E aqui está o grupo de mulheres que hacen toda a parte de los cuidados iniciales. Aqui está a parte de las terneras em Hacienda Santa Luzia, são mais de 600 terneras, sempre nesse manejo tropical. Então, aqui estão todas com os cuidados iniciais, com o imprinting, com o início da doma racional. O sistema tropical, então, para criança de terneras que funciona muito bem, principalmente para Guirolando, pero funciona para Guir e para outros cruces também. A vista panorâmica também de essa criança de terneras. A preparação de terneras escolhidas para o grupo elite, reposição de donadoras aqui, as terneras Guir Lechero, por exemplo, escolhidas a los 6, 7, 8 meses de idade, que logicamente já empieza a desensibilização em los centros de manejo, a doma racional. Depois, em la recria del destete, também deve ser sempre manejadas em grupos de contemporâneas, sempre evaluando idade, peso corporal, desenvolvimento, ganância de peso. Aqui estão as ferramentas utilizadas no curso de doma racional de bovinos. Há muitas pessoas que trabalham especificamente com isso. Nilson Dornelas é uma pessoa que hace em las principais fazendas, las principais fincas aqui em Brasil, os cursos de capacitação do personal para doma. Então, se utiliza as cuerdas, os cepillos, os bastones, os cabeçales. E há escolas também nas fincas de doma racional, preparação de vaconas prenhadas ou novides para adentrar no sistema de ordenho mecânico, para não ter a necessidade de aplicação de ocitocina, não ter a necessidade de cuerdas, de maneiras em las piernas, para que os animais realmente se comportem bem e tenham uma boa velocidade de ordenho em ordenho mecânico. Utilização de cuerdas para a desensibilização, depois adaptação de acordo com cada hacienda, a capacitação de todo o equipo de trabalho, hembras prenhadas em preparação para ordenho, prenhadas en el campo, cursos de capacitação. Aqui está o bastão ou torunda, para hacer a desensibilização já no terceiro dia de la parte de los grupos de doma racional. El bastón es en la realidad una extensión de los brazos y manos para tener acceso a los animales en esa desensibilización. Aproximación de los animales, principalmente en la región posterior del animal, grupa, cola, miembros, región inguinal, para tener essa desensibilização completa para quando adentrarem no ordenho mecânico, realmente aceptarem o equipo de ordenho. Logicamente que todos essas etapas de preparação, de manejo, devem ser hechas com cuidado, com grupos de animais. Há também na parte de desensibilização dessa maneira. Todos os animais, então, vão seguindo seu ritmo, é um pouco individual também. Mas esse preparo é fundamental para depois para o ordenho mecânico. Essas escolas de domas racionais há intensificado muito em várias partes, não somente aqui em Brasil, mas em Colômbia, em América Central, em México, em muitos países, porque facilita muitíssimo depois para termos as vacas Guirolando, outro cruce, também em ordenho mecânico, sem ocitocina e sem terneiras. Independente da raça, todas podem ser, se passar em la parte de doma racional. Ordenha manual também, para já adaptar a contenção com cuerdas.
a confiança animal-hombre durante o curso de capacitação. Estabelecer, então, essa confiança é essencial. Não há necessidade de realmente os animais estarem com as cabeças arriba, sentindo dolor em la parte del tabique, em la parte abaixo de la boca. Não há necessidade de malos tratos desses animais, de nenhuma maneira. Aqui está um grupo de animais em preparação de doma racional e aqui vocês podem mirar que os cabeçales estão flojos, os animais estão com conforto, com toda a parte adequada para não causar danos nesses animais. É uma questão de confiança mesmo e de trabalho durante um tempo para essa preparação, para que os animais realmente tenham essa aproximação com os homens e não afetem nesse manejo. Aqui os banhos também, que é comum nos cursos de doma, interações positivas, que são importantes também. Aqui a confiança do animal com a pessoa que está trabalhando esse animal com cabeçales. Logicamente que no momento do alimento também é muito importante ter isso em conta. A escola de doma hoje é uma realidade em várias fincas para ter uma boa produção de leite, logicamente, depois. Então, aqui está a escola de doma José Mariano, em Hacienda Santa Luzia, que hoje está com uma produção de 42.000 litros de leite diários. Muitos que estiveram com nós outros em las visitas de Fedegan acompanharam, então, o trabalho do senhor José Mariano, que hace em sua escola de doma praticamente grupos de 30 hasta 50 hembras prenhadas por semana, então, nessa escola de preparação, então, para ir ao ordenho mecânico, o carrossel, a giratória, que há 42 puestos, então, e, logicamente, que há a necessidade de toda essa preparação em la escola de doma para que esses animais depois adentrem em um ordenho com velocidade e com uma grande quantidade de animais, logicamente, no manejo. Animais mansos também no cotidiano, em los potreros. É muito importante quando chegamos em uma finca, logicamente, adentramos em los potreros e acompanhamos, então, esses animais com mansedumbre. É muito importante. E há também os cursos de capacitação anuais ou semestrales para que toda a gente, em todos os sectores da finca, estejam todos listos para isso. Cabeçales também, principalmente em grupos de animais elite que vão para pistas de rusgamento, para concursos lecheiros, para feiras ganadeiras, uma introdução, para apresentação em pistas de rusgamento. Então, também é importante levarmos em consideração todos esses cuidados e principalmente aqui os cuidados com os animais jovens, com cabeçales também adequados para toda essa parte, então, do tabique do animal, abaixo da boca e também o cuello, para não ter malos tratos com esses animais. E, logicamente, que há uma interação muito positiva entre o apresentador com seu animal em la pista de rusgamento. Uma grande campeona, logicamente, sempre tem a seu lado um grande apresentador. É um trabalho de doble interação do animal com seu apresentador. Logicamente que as grandes campeonas realmente têm isso de ter grandes apresentadores também que sabem muito bem mostrar esses animais. E, logicamente, a preparação também de ubres, quando estamos falando de raças puras, e aqui estamos mostrando a evolução de conformação de ubre de vir lecheira nesses últimos anos, com os aparelhamentos dirigidos, com o Programa Nacional de Melhoramento, touros melhoradores em características muito importantes. Forma, volume, adequação também da parte de irrigação, da quantidade de venas periféricas, a parte de ligamento anterior, ligamento central também, anchura de los quartos posteriores, altura, amplitude de los posteriores, balance de quartos mamários e principalmente correção de pezones.
em longitud, em diâmetro, para adequação do equipo de ordenho mecânico. E, logicamente, que todo isso de evolução em giro lecheiro se transmite para também a formação do F1, das médias sangres girolando, e também chegando a super vacas girolando 5 octavos de sangre, que depois se fija em el bimestiço, que é el girolando, el programa del sintético, de 5 octavos com 5 octavos. Temos, então, bases muito fortes de donadoras médias sangres para fazer todo esse trabalho de manutenção de girolando, que hoje é a raça que produz mais de 80% da leite aqui em Brasil. Estamos falando alrededor de 35 a 36 bilhões de litros de leite anual. Então, é muito expressivo em todos os grados de sangue, frações raciais, da presença de girolando na produção de leite em Brasil. Bienestar animal em los curales, em centros de manejos, hoje é uma realidade também nas fincas, nas haciendas certificadas de bienestar animal. E, logicamente, que há, además da parte de escolas, a parte de tecnologia também. Aqui estão os cepillos automáticos para ajudar também na parte de doma, em todas as etapas. Aqui está um grupo de hembras prenhadas e aqui os cepillos, a tecnologia de cepillos automáticos. Traer despacio os animais del campo é algo muito sencillo, muito simples e que eu sempre pido muito em las fincas, que trabalhamos na parte de assessoramento. ¿Por que acostumbrar traer los animales despacio de los potreros hasta los centros de manejo? Porque si las terneras y las novillas, las hembras jóvenes, se acostumbran a caminar despacio, después del parto, quando van a estar com ubres muito llenas de leite e com peso por arriba de los 60, 80 quilos, logicamente que não vai ter danos também na parte de los ligamentos suspensores de la ubre. Então, é muito importante acostumbrar as terneras, as hembras jóvenes a venir despacio de los potreros para los centros de manejo, porque depois del parto, com um grande peso de su ubre, também vão ter a necessidade de caminhar despacio para manter essa parte de sustentação de toda a sua glândula mamária. E pessoas, logicamente, que vão ajudar muito na parte de isso, e a sucessão também, tanto por parte da sucessão familiar de los ganaderos, quanto também na parte de sucessão também de las pessoas que trabalham diretamente com os animais, os niños, que les gustan muito isso. Então, é muito importante de ter essa interação com os animais desde muito jovens. E essa mansedumbre realmente é muito importante e é uma característica de seleção pontual hoje em el giro lecheiro, que vai transmitir muitíssimo também como estratégias de cruces para girolando, para Jersey e para várias outras possibilidades de cruces. É importante já evaluarmos em los animais jóvenes a característica, juntamente com conformação funcional, com toda a parte de genealogia, de genômica, todo isso são um conjunto de fatores para a seleção de seus animais. Manejo de vacas em sala de ordenho, muitos perguntam também a respeito de como fazer essas capacitações, adaptação de hembras jóvenes prenhadas em sala de ordenho. É importante, logicamente, que antes do parto, que essas hembras adentrem no manejo de ordenho mecânico para acostumbrar com o ambiente, com o sonido, com todo isso. Há ordenhos mecânicos com concentrado no momento de ordenho, ajuda muito na parte de liberação endógena de ocitocina para que os animais se quedem mais relaxados e assim uma velocidade de saída da leite e extração da leite mais rápida. É uma possibilidade. Hoje estamos migrando muito das ordenhas que não tinham a parte de concentrado, de alimentar os animais para realmente ter os concentrados no momento de ordenho. Porque se os animais estão relaxados, logicamente que não vamos ter liberação de adrenalina, e sabemos que a adrenalina, a hormona adrenalina, ocupa os sítios de receptores de ocitocina. E um animal estressado, nervioso, com liberação de adrenalina,
va a tener ocupado los sitios entonces donde deberían estar para liberación, para llegar la ocitocina por medio de la parte arterial hasta el sistema mamário, y ahí lógicamente se apretan las células miopiteliales y hay la eyección de la leche. Si a adrenalina ocupa ese espacio de la ocitocina, lógicamente que no va a tener una buena eyección de la leche. Por eso es cada vez más común la parte de concentrado, de alimentación de esos animales en el momento de ordeño. En las giratorias también ya es una realidad de adaptación para tener cada animal que adentra con su chip, ya se baja la cantidad de concentrado exacta de acuerdo con la producción de ese animal y también de la curva de lactancia, dónde está la curva de lactancia, cuántos días después del parto. Agradar los animales en sala de ordeño, lógicamente, esa interacción positiva para no tener la necesidad de cuerdas en las piernas, de maneas, essa adaptação, então, desde ordenhos simples hasta las más tecnológicas, las giratórias de 80 puestos e todo isso. Essa interação homem-animal é essencial em qualquer tipo de tecnologia de ordenho, desde manual hasta las mecânicas. Aqui vocês podem mirar, há vacas em lactância com os equipos de ordenhos prendidos, sem maneia, sem cuerda, com uma bueníssima interação. Sem presença de terneiro, é possível com girolando, sem presença de terneiro, sem ocitocina, solamente trabalhando, logicamente, em las escolas de domas. Aqui toda a parte também de pré e pós-jipping, todos os cuidados com os pezones em la primeira ordenha. Aqui uma entrada de espaço de los animais en el salão de ordenha. As vacas devem realmente gostar de esse espaço. Aqui toda a parte de limpeza também de los pezones, los cuidados de saúde. Toda essa interação positiva que parte de la parte de buenas prácticas de manejo, las prácticas ganaderas. Essa interação é essencial. Não importa desde a parte de ordenho mais simples, manual, hasta las más modernas. E em los concursos lecheiros também, nas feiras ganadeiras também se evalua toda essa parte de interação de las personas. Com presença de terneiro ou sem presença del terneiro. E, logicamente, que escorremos também os animais jóvenes, hijos e hijas de essas vacas que têm bom temperamento e boa produção leiteira. As tecnologias de utilização, hoje há aplicativos também em teléfonos, em notebooks, para termos todos esses dados, todas essas informações a las manos. Logicamente que modernidade também, na parte de instalações, de evolução de isso. Aqui está uma giratória de 42 puestos, aí girolando F1, media sangre, que recebe concentrado e produz realmente uma leite de excepcional qualidade, com boa velocidade de ordenho e, logicamente, que não há a necessidade mais de ter, como antes, que tinha a parte de aplicação de ocitocina e todo isso. Então, quando estamos falando de genética, há uma evolução na genética, mas temos que seguir evoluindo também na parte de capacitação do personal em boas práticas ganadeiras, boas práticas de manejo, POPs, que são os procedimentos operacionais, ter todos esses procedimentos por sectores em la finca, já seria outro tema quando falamos de parte de procedimentos, mas, logicamente, eu creio muito que os planos de la ganaderia devem seguir evoluindo, logicamente, uma ganaderia como empresa e termos realmente todos os sectores muito arreglados, organizados, com os procedimentos de boas práticas de manejo. Ordenho rotativo de 40 puestos com alimentação individual. Aqui ordenho mecânico. De novo, a puerta de separação também, na diminuição de los riesgos a homem e animais. Os compost barns também, que são realidade hoje para aumentar a parte de produção lecheira,
aumentar a parte de confort, principalmente em los meses que temos mais adversidades climáticas, como elevadas temperaturas, elevadas umidades também. Se pode ter compost solamente para partos, compost para animais de transição, em los primeiros dias também de ordenho, onde temos hasta chegar no pico de produção leiteira, dias muito importantes depois do parto, para que os animais tenham uma boa recuperação de condição corporal, logicamente, hasta chegar em seu pico de lactância e de produção leiteira. Então, com nebulização, com conforto, com cama, com alimento, com água, com todas as boas práticas de manejo nessas instalações. E é uma realidade também o guir leiteiro, assim como o buzerá, como o Sindhi, como as outras raças cebuínas, também ordenho mecânico. Aqui vocês podem observar que todas as vacas estão em produção leiteira, em salão de ordenho mecânico, sem maneia, sem cuerda em las piernas, com presença de terneiro, sim, ou com aplicação de ocitocina. Aqui está com presença de terneiro, aqui em la Hacienda São José do Cancã, com presença de terneiros al pé, mais natural possível, dentro da realidade de uma raça cebuína, e, logicamente, com conforto também nesses espaços. Outro ponto que me gostaria trazer para vocês também, aqui em Brasil já utilizamos há alguns anos solamente o uso de embriões de FIV como ferramenta de desenvolvimento e melhoramento genético. Então, 100% de lato recebe embriões das principais donadoras. A FIV como ferramenta reprodutiva com maior evolução genética por la multiplicação de las top 5% melhores vacas de lato. Escorrer o grado de sangue, por exemplo, engirolando do animal que melhor se adapta ao sistema de produção. Se eu quero ter mais F1 media sangres possível, uma maior taxa de crescimento do rebanho, com o nascimento de 87% de hembras, maior rigor na seleção também de animais, uma taxa de descarte, melhoria nos índices produtivos, maior faturamento também, porque temos excedente de hembras com a venda de excedente de hembras de animais e mais rentabilidade em la atividade. Então, utilizando na biotecnologia como ferramenta reprodutiva. Já há muitas fincas que não fazem mais monta natural, tampouco inseminação artificial, raras vezes, e se trabalha realmente com reposição através de embriões in vitro. Por exemplo, é possível buscarmos lá o grupo de donadoras top 5% media sangres, F1, para produzir embriões 3/4. Preencha os 30 dias de gestação por grado de sangue, para vocês terem uma ideia. As médias sangres em vaconas, em ovídeas, hembras jovens, 56,5% e vacas com 45,6%. Aqui estamos falando de um número bem expressivo em quantidade de animais por embriões. E outros grados de sangue, 50,8 e 41%. Para mostrar que os resultados em média sangre realmente é excepcional a prenhez nos 30 dias de gestação. 18% mais de leite na primeira lactância temos em comparação animais de FIV em comparação com animais de inseminação artificial, né? Primíparas média sangre e 3/4. Então, aqui podemos perceber que os animais de FIV alcançam mais de 5.300 quilos de leite na primeira lactância e os animais de inseminação 4.500. Logicamente, porque em FIV você pode escolher as melhores donadoras com os melhores touros sexados e aí, logicamente, que há um incremento genético de 18%. Planos para a ganaderia, que eu queria deixar para vocês pensarem nesse momento, onde os ganadeiros estão com um pouquinho mais de tempo para fazer realmente planos. Onde estão, onde querem chegar, a parte dos aspectos de rentabilidade, objetivos, situação atual, ponto A para o ponto B em quantos anos, onde você deseja estar em 2025, futuro das ganaderias leiteiras. São algumas perguntas que eu vou deixar para os ganadeiros, juntamente com os técnicos, trabalhem em realmente esses planos para a ganaderia, porque às vezes começamos de uma maneira assim um pouco rápida e não pensamos muito como vamos actuar para chegar, logicamente, e ter o êxito total
que é o que toda ganaderia deseja, que é a parte de rentabilidade. E principalmente em ganaderia lecheira, que tem que realmente produzir leite em todos os dias, os 365 dias do ano, e é muito importante, logicamente, que a parte de esses planos para a ganaderia ter êxito e evoluir e ter sucessão também nos próximos anos. Esses planos eu vou deixar, então, para vocês pensarem um pouco, principalmente nessas perguntas, onde cada ganaderia está e onde quer chegar em 5, em 10, 15, 20 anos. Logicamente que o primeiro passo é essa parte de capacitação das pessoas para trabalharem com cebu e sus cruces, porque teníamos no passado, e eu digo também em muitos países, as pessoas me perguntam, pero cebu é muito nervioso, é muito bravo, não há como produzir leite com cebu e com sus cruces e todo isso. Então, eu sempre hablo que, además de la genética de mansedumbre, de buen temperamento, temos que trabalhar as buenas práticas de manejo de interação positiva, animal, hombre e medio ambiente. Então, é possível, sim, produção de leite com atos puros de Gir, de Guzerá, de Sind, de Hindu Brasil, de qualquer raça que se deseje, logicamente, que tenha aptitude, que tenha seleção para produção leiteira. Logicamente que há que ter também capacitação, boas práticas em los setores, as pessoas têm que saber como trabalhar esses animais. Então, é um ponto essencial. Não somente a parte de genética, de bom temperamento, de boa mansedumbre. Eu sempre hablo para os ganadeiros escorrerem os touros, não somente para petear leite, pero também por características muito importantes de manejo, que é temperamento, velocidade de ordenho, são pontos claves, juntamente com a parte também de transmissão de características de conformação funcional, de buenas ubres também para os animais, pero os aspectos de manejo devemos levar em consideração, junto com a capacitação de nosso personal, de nosso equipo de trabalho em las fincas, que estão todos os dias com os animais nessa tarefa que é a produção leiteira, os 365 dias anuais. E há ganadeiros também que querem trabalhar a parte de genética de uma raça pura cebuína, pero não querem ordenhar. Eu falo que é impossível, porque se você tem que fazer um plano para a parte de venda de genética, logicamente que é essencial ter também os controles leiteiros oficiais e ser um bom produtor de leite, porque solamente sendo um bom produtor de leite que, logicamente, vamos encontrar as melhores linhas, famílias genéticas para a produção, logicamente, em outras fincas também. Então, não há maneira de você vender genética e não produzir leite. Logicamente, que tem que ter na prática a produção de leite, os controles leiteiros oficiais para encontrarmos as melhores famílias e linhas de gir leiteiro. E hoje há ganaderias também muito completas, onde temos os atos girolando. Então, sabemos através de las vacas girolando quais são as mais produtoras de leite, as melhores em persistência, em temperamento, em conformação corporal, em conformação de ubre, em aplomos. E aí, logicamente, que vamos buscar as melhores linhas de gir leiteiro que estão transmitindo para essa girolando todas essas características de rentabilidade. E aqui eu vou apresentar, então, para vocês um seleto grupo de donadoras, a seleção para a produção de leite em temperamento dócil, na evolução de ubres e conformação funcional. Me gostaria de invitá-los para adentrarem em contato com o FEDEGAN, porque assim que envolver toda a parte de los temas de viajes e que podemos fazer essa interação entre os países, estamos esperando de vocês aqui em Brasil para fazermos visitas em fincas ganadeiras de diferentes raças, para vocês conhecerem um pouco na prática como estamos trabalhando o melhoramento genético de gir leiteiro e de girolando.
Entonces, aquí tenemos un grupo de donadoras que ustedes pueden conocer, Progenes también, y son recordistas mundiales de producción, con buenísima conformación funcional también. Entonces, yo voy a pasar algunas grandes donadoras y de líneas y de familias realmente consagradas que hay hijos toros en test de progenie que van a salir los resultados en los próximos años y también progenes ya de hijas en producción lechera muy importantes para la raza. Entonces, algunas donadoras para ustedes tener una idea en la parte de conformación, en evolución de conformación de esos animales de lechero en los últimos años. Seguindo na evolução desse sistema mamário, sem perder a parte dos aspectos raciais, de composição corporal também. É muito importante mantermos todas as características raciais desses animais, adaptação também de pigmentação, de piel, de saúde e toda a parte de evolução de ubre, que é ponto muito forte hoje em GIR e que se transmite excelentes ubres para Girolando. Por isso que selecionar as melhores donadoras para GIR lechero também se transmite para os cruces, não somente com Holstein, com outras raças europeias também. É uma realidade de esse melhoramento genético nesses últimos anos. E principalmente, junto com o ubre, vem também a parte de produção lecheira. Como não teníamos essa conformação de la ubre posterior, projeção de los quartos posteriores para trás e cerca também de la vulva, logicamente que essa conformação de ubre seguiu junto com a parte de aumento, de incremento em produção de leite e também quantidade de dias em lactância del GIR lechero. Aqui está a última gran campeona de la Expo Zebu, a melhor hembra del ranking passado. A parte de conformação corporal muito forte, talla mediana. Aqui está a foto ao primeiro parto e aqui já adulta ao quarto parto. Eu agradeço muitíssimo por el tempo de vocês. Tuvimos 45 minutos de apresentação. Eu estava aqui contando também o tempo para não cansá-los, para ter uma apresentação geral de lo que queria mostrar de experiências práticas nessa noite para vocês. Me gostaria também de invitar-los, save the date, para o 7 de setembro, que vamos ter evento com transmissão também em Remate Web, em Terra Viva, que é a Seleção Genética Cancan, onde vamos ter el 7 de setembro, 20 e 30 horas de Brasil. Em Colômbia são 2 horas menos, então me gostaria invitar-los para o remate elite de Seleção Genética Cancan, el 7 de setembro. Contamos com a participação de vocês para mostrar algumas linhas e famílias del GIR lechero e também vamos a ter donadoras media-sangres, hijas de las principales donadoras GIR lechero. Aqui está o livro também, GIR lechero, la nuestra raza. Hoy mismo me preguntaron en las redes sociales si hay los libros en otros países. En Colombia, yo tengo algunos libros en in vitro, en Bogotá, con Hoover. Yo puedo pasar los contactos. Y también yo creo que más 1 o 2 semanas vamos a tener la venta del libro en internet, en ebook. Entonces, quien tiene el interés también puede me escribir en el Instagram de Padma Consultoria Pecuária y así que salir en el ebook, en PDF, el libro, yo puedo avisarlos también. Aquí está mi correo también para alguna duda, alguna información adicional. Estoy a disposición de ustedes y si hay también algunas preguntas en esta noche de hoy, estoy aquí para ayudarlos em algumas informações adicionais. Muitas graças por el tempo de ustedes, por la participação, e eu dejo agora com Fedegan, com Sulam, para hacer entonces las preguntas, si hay, yo estoy a disposición. Así es, Tatiana, muchísimas gracias por la información brindada, también por la invitación que ha extendido
a las 300 personas que se conectan a esta hora en Colombia, siendo las 6:46 de la tarde, y también dar todo ese abanico de posibilidades y sobre todo de información para que salgamos nutridos en todos estos temas de sostenibilidad. Sí, hay varias preguntas, pero antes de eso queremos enviar saludos a Gustavo Trujillo, que es el coordinador de Tolima y Neiva, que se encuentra conectado y también es una persona que se encuentra comprometida pues con cada una de las actividades que venimos manejando en FEDEGAM. Pregunta Leito Benavides de Olmos. Nosotros manejamos inseminación y me gustaría saber qué nombres de pajillas de Girolando para el trópico. ¿Qué nombres? ¿Qué toros? ¿Es esa la pregunta, Sula? Sí, señora. Lógicamente que tenemos que llevar en consideración si hay el proyecto para llegar en 5/8 o si hay el proyecto para bimestizo 3/4. Hay muchos toros con buenas evaluaciones probados que tienen hijas ya comprobadas y toros también genómicos en Girolando. Para ustedes tener una idea, tenemos en el banco de datos hoy de la Asociación Brasileira de los Criadores de Girolando en Brasil más de 2 millones de animales en el banco de datos, Holstein, Gir y Girolando. Entonces, hay muchos toros en teste de progenie probados también. Entonces, es importante siempre llevar en consideración cuál es su objetivo de fijar el sangre. Lógicamente que el camino para llegar en 5/8 que más me gusta es de la media sangre apareada con un toro Gir. Llegamos al animal 1/4. 1/4 significa 75% de Gir, 25% de Holstein. Y en esa hembra 1/4 ponemos Holstein y llegamos entonces al 5/8. Ese es el camino que, en mi punto de vista, en la práctica, más se funciona. E depois que se chega aos 5/8, aí se utiliza toro 5/8 ou provado ou em teste de progenie com uma boa consistência de lactância de madre, de abuela, de bisabuela. Quanto mais informações de las famílias, de las líneas de esos toros em teste de progenie, lógicamente que vamos a tener en el futuro buenos toros probados. Entonces, depende de su selección, de su grado de sangre de interés, pero para constituir el 5/8, el camino que más me gusta es eso. Media sangre, toro Gir, se llega a una super vaca 1/4 con 75% de Gir, 25% de Holstein, y ahí se mete toro Holstein y se llega en el 5/8. Es una muy buena estrategia de cruce. Muchísimas gracias. Aprovecho y también le manifiesto que Daniel Engativá de la Ganadería Esmeralda manifiesta satisfacción por la charla brindada en la tarde de hoy. Manuel Antonio Meneses Pérez pregunta, ¿la oxitocina se puede aplicar en forma escalonada en un ordeño cuando decae la producción en una vaca? En la realidad, la aplicación de oxitocina, observamos los artículos científicos, que después de un tiempo no hay tanto la parte de cantidad de oxitocina que no va a hacer efecto. Para ustedes tener una idea, hay un trabajo aquí en Brasil que las vacas que estaban acostumbradas a recibir la dosis mínima de oxitocina, después de un tiempo, solamente con la aguja, sin la aplicación de la oxitocina, hacía el efecto también de bajar la leche. Entonces, puede ser también que los animales se acostumbran solamente con la aguja y después hacen la eyección, la bajada de la leche. Porque cuando aplicamos la oxitocina exógena, lógicamente que el animal ya produce su oxitocina endógena. Pero si no tenemos buenas prácticas de manejo, la adrenalina va a afectar los sitios de recepción de oxitocina endógena. Entonces, por eso aplicamos más para tener un efecto adicional. Pero ese artículo también, ese trabajo científico nos muestra que los animales pueden acostumbrar y solamente después de un tiempo la aguja ya va a hacer el efecto de bajar la leche. Pregunta Eduardo Ariza Vesga, ¿cuántos litros promedio día puede producir una vaca Girolando?
Tenemos hoy en el promedio oficial de la Asociación Brasileira de los Ganaderos de Girolando y Brasil, un promedio de más de 6.000 kilos de leche por lactancia. Es el promedio de todos los grados de sangre de Girolando a los 305 días. Entonces, estamos hablando, dependendo de la parte de nutrición, los animales en pastoreo pueden producir de 12 hasta 15 kilos de leite diário. E, logicamente, se temos uma suplementação de melhor voluminoso, com silagem de maíz, com melhor concentrado, com minerais, podemos alcançar, por exemplo, produções superiores a 25 a 28 quilos de leite diário. E animais, logicamente, em 3 ordenhos, aí, já em preparação para concursos leiteiros, temos os recordes de produção de mais de 100 quilos de leite diários. Pero na produção base em pastoreio, estamos falando de 12, 15 quilos de leite, um baixo custo operacional de produção de litro de leite, e quando subimos os níveis nutricionais, logicamente que vamos alcançando mais de 25, mais de 30 quilos diários em 2 ordenhos. Pregunta Carlos Osa, la distensión de las glándulas mamarias de vacas Girolando adultas, ¿cómo se puede manejar? Es esse punto que eu falei para vocês. Sempre acostumbrar as terneras a caminhar despacio de los potreros ao centro de manejo para depois de las vacas, depois do primeiro parto, las primíparas não terem realmente uma locomoção muito rápida, lo que pode causar defectos na parte de sustentação de ubre por manejo. E, logicamente, também levamos em consideração a parte genética de pruebas de touros que escorremos para os apareamentos dirigidos, porque a parte de sustentação de ubre é também uma transmissão genética de padre e de madre. Se trabalhamos com linhas genéticas que põem muita leite, pero debilidade na parte de sustentação, não vamos ter vacas com mais de 6, 8 ou 10 partos em produção leiteira, porque, logicamente, vão ter que ser descartadas antes. Pero se trabalhamos com uma boa genética para sustentação de ubre, mas cerca da região inguinal, vamos a ter mais longevidade nessas vacas. Ok, pregunta Mario Santiagüero. ¿Hacia dónde se dirige el mejoramiento genético del Gir lechero y Girolando? O ponto principal é que não podemos olvidar das características mais importantes do Gir lechero e também, logicamente, para um cruce como o Girolando, que é a parte de rusticidade, resistência a endo e ectoparásitos, adaptação às condições de dafoclimáticas tropicais, animais rústicos com bom conjunto de huesos, de aplomos, patas e pés. Então, esses pontos de adaptação têm que ser mantenidos, logicamente, nas próximas gerações, evoluindo em conformação, evoluindo em produção leiteira, mas sem olvidar a parte genética, que é a principal de adaptação desses animais na parte tropical. Glândulas sudoríparas. Os animais cebuínos possuem de 6 hasta 8 vezes mais glândulas de sudor para fazer a parte de termorregulação em comparação com raças europeias. A quantidade de piel suelta também, a riba, a parte de papada, essa quantidade de piel é para fazer a termorregulação. Então, são características essenciais. Ok, Tatiana, le tengo una pregunta ya como gremio y pues que me parece importante también despejarla en este espacio. ¿En cuánto está el récord en producción de leche de vaca adulta de la raza Gir en Brasil? La vaca adulta, el récord es de Elga. No tengo el número fijo, pero yo creo que es más de 77 kilos de leche en 3 ordeños diarios. Aquí trabajamos con cursos lecheiros 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Son 3 ordeños en 10 ordeños totales. Ok, porque nosotros tenemos más o menos una cifra que es bastante diferente a las de ustedes en Colombia. La que tenemos es de 46.47 litros con la vaca paleta de la ganadería La Esmeralda, que es una ganadería que trabaja también aquí en Colombia. Entonces, por eso era la pregunta, porque la diferencia es bastante abismal, ¿no?
Pero mire, la cantidad de animales también de la población de los países son muy distintos. Aquí, por la extensión territorial, Brasil es un país muy grande, con muchas ganaderías de norte al sur, de leste al sudeste. Entonces, para ustedes tener una idea, yo siempre hablo con los amigos de Assocebu, acompanhando los números de animales registrados, de cantidad de ganaderías, de controles lecheros oficiales y todo. Aquí en Brasil tenemos una población muy grande de animales. Tenemos en consideración hoy de animales vivos alrededor de 180.000 a 200.000 animales activos en nuestro banco de datos de ABCZ registrados. Entonces, el número de animales en la población es muy grande. La cantidad de animales realmente es muy expresiva por el país ser muy grande. Entonces, con eso hay una presión de selección también. Imaginen, por eso que conseguimos mantener un test de progenie de toros probados en Guirolando, porque la población de animales es muy grande. Entonces, en comparación con los otros países, realmente Brasil es un destaque y por eso que Brasil, con el programa de mejoramiento, hoy exporta su genética a India, que es el berço, la origen del cebú. Entonces, con los programas de mejoramiento genético en Brasil, por la cantidad de animales, la población muy grande, por esa presión de selección, conseguimos entonces tener un banco de datos y animales superiores en cantidad para tener todo eso de la parte de datos, de informações e, logicamente, que isso de pressão de seleção genética, logicamente, também tem efeito em la produção final en los concursos lecheros. Ok, listo. Entonces su respuesta va dirigida a cifras demográficas. Muchísimas gracias, Tatiane, por la exposición en la tarde de hoy. Ya son casi las 7 de la noche en Colombia. Importante decirle a usted y a todas las personas que están conectadas, que son 250 más o menos, que esta grabación queda en nuestras redes sociales para que vuelvan a revisar la información por si fue de bastante interés y les queda alguna duda o tienen algún apunte. Entonces, ahí está la información, queda en nuestras redes sociales. Ahí Tatiane nos recuerda la invitación para el 7 de septiembre para que ustedes estén atentos. Y también si nos vuelve a repetir su correo electrónico para que allí le manifiesten los interrogantes que Tatiane ahí nos los deja para que ustedes también se comuniquen con ella y puedan tener una comunicación más directa. Tatiane, ¿algo para cerrar en la tarde de hoy? Yo quería agradecer muchísimo a todas las personas que estuvieron con nosotros aquí, de todos esos países que nos acompañaron. Es un gusto estar con ustedes. Y yo estoy a disposición también en la red social, en Padma Consultoría Pecuaria, en el Instagram, en Facebook. Y agradezco muchísimo a Fedegan por la parcería y estamos esperando ustedes aquí en Brasil, así que sea posible. Me hacen una última pregunta y no quiero despedirme sin podérsela despejar a Gustavo Trujillo. ¿Cuál es el futuro de las cebuinas y lecheras en Brasil y en Sudamérica? ¿Y cuál es el precio de las pruebas comerciales? Eu creio que realmente não podemos olvidar dessas características que são tão importantes das raças cebuínas. Então, eu creio que é o principal ponto para o futuro. Bueníssima pergunta. Não podemos olvidar de isso porque as raças europeias já se cumprem muito bem na parte de máximo de produção de leite. Então, temos que ter raças adaptadas para as condições tropicais, que aguentam mesmo a parte de garrapatas, de pastoreio, sistemas extensivos também de produção lecheira. Então, eu creio que esse é o ponto principal. E, logicamente, cada vez mais temos ferramentas de seleção. Já estamos na parte de seleção genômica desses animais. Eu creio muito que nos próximos anos vamos a ter a parte de seleção proteômica também, evaluar as proteínas realmente que se expressam de los animais, não somente os genes, mas quais são os que expressam e transformam também na parte de proteômica. Então, a tecnologia sempre vamos seguir nisso, mas os pontos claves, eu creio, que é ter planos para a ganaderia sustentável com rentabilidade em los trópicos, aproveitando o máximo forrajes, as estratégias ganadeiras de pastoreio.
José Lozano le manda a decir que muy buena tarde de conocimientos y sobre todo excelente charla en el día de hoy. Listo, muchísimas Muchas gracias gracias. Tatiana por su disposición. Esperamos que siga ahí en casa atendiendo todos los protocolos de bioseguridad para poder salir bien librados en medio de esta pandemia que nos ha obligado a tomar unas medidas que no estaban dentro del libreto de nuestras vidas, pero que bueno, hay que aceptarla con lo que venga y lo importante es que tenemos vida y el sector se sigue moviendo y sigue generando oportunidades y también productividad en cada una de esas zonas en donde se vive de la ganadería. Muchísimas gracias a usted por la disposición, que pasen muy buen resto de tarde y también a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy. Muchas gracias. Chao, chao.